sejam todos bem-vindos para mais um podcast Pode Ser Casamento e Sociedade. Você viu? Eu tô tão acostumada que ela não tá vindo mais, me abandonou, deixou sozinho. Tá vendo? Já estava falando tudo sozinho. Mas hoje não. Hoje eu estou aqui, hoje eu vou falar com gosto. Encher os pulmões e soltar. Eu sou o Reginaldo da Eli. E eu sou a Eli do Reginaldo. Resolveu voltar? Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Gente, você volta na melhor hora. Quando a gente traz convidados... Mas os convidados de hoje, vamos combinar. Merecia a tua presença, é isso? Quer dizer isso, claro. Né? Os demais, né? Te falar. Gente, quero agradecer vocês. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Casamento e Sociedade. E hoje... nós trouxemos aqui um casal, ele já veio, na realidade, acho que eles foram o primeiro casal que nós entrevistamos. Foram o primeiro. Também, já para contar no decorrer, vou falar mais ou menos aqui, um pequeno comentário, quem são eles, tá bom? Vamos lá, a gente teve que fazer até uma colinha aqui, porque é grande, hein? Tenso, hein, gente? Vamos lá. Aqui, quero ver aqui, tá aqui. Vamos entrevistar um casal de pastores, palestrantes, eles são mentores e líderes de casais com uma grande experiência, com mais de 10 anos nessa área, acho que bem mais mesmo. Ele também é advogado, com mais de 15 anos na área da família e agora também um legendário, tá? Legendário. Agora é um legendário. É né? Eu falo. Depois vocês vão ver aqui, tá? Vou falar da esposa dele agora, tá bom? Ele também é advogado, com mais de 15 anos na área da família, agora também é legendário. Sua esposa é formada em fisioterapia, CEO da Fisiresult, também trabalha na área da estética e também é coordenadora e atua na área da família há mais de 10 anos. Eu estou aqui com William Grassetti e Thalita. Mais um para conta, hein? Mais um. Amém. Eu sou fã, né? Essa aqui é... suspeita a falar do que eu sou. Gente, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei que, eu sempre falo, bater a agenda dessas pessoas, ainda mais de vocês dois, agora legendário, agora pastora, liderando a igreja, liderando o Ministério Somos Um, do qual eu tenho orgulho de falar que fizemos parte também. Verdade. William, por favor, quiserem já acrescentar alguma coisa, fique à vontade, antes de eu passar a pergunta para ela aqui, hein? Que as perguntas aqui estão... Tá, obrigado por vocês, obrigado, Thalita, obrigado mesmo por ter aceitado. E vamos ver o que Deus tem para a gente nesse podcast, hein? Amém. Só tenho a agradecer mais essa oportunidade de estar com nossos amigos, nossos irmãos, né? Quando recebi o convite, fiquei muito feliz. Já compartilhei com a minha amada, o William da Thalita. Thalita do William. É isso aí, já compartilhei com ela. E para nós aqui é um prazer. Quando vai para falar de família, de casamento, é onde alegra o nosso coração, né? Nós, né, estamos nesse propósito, já tem mais de 10 anos, para honra e glória do Senhor. E estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar um pouquinho da nossa história, compartilhar um pouquinho de alguns testemunhos, talvez, e poder, né, que essa palavra chegue, alcance aí no máximo de casais, no máximo de famílias, que eles possam entender qual é o projeto casamento, o que eles esperam, o que eles entendem do projeto casamento e família. Legal. É isso aí, nós só temos a agradecer pelo convite, pela vida de vocês, né? Muito bom o tempo que nós caminhamos e vamos sempre caminhar juntos para glorificar o nome de Deus. Amém. Afinal de contas, nós amamos um projeto que é o do Senhor, que é a família, né? Amém. E para nós é uma honra mesmo poder falar de Deus, falar de família, falar de casamento. Então, nós só temos a agradecer. Que Deus esteja aqui conosco e que possa, assim, abençoar e acrescentar muitas famílias. Amém. Amém. Esse casal é top, né? Gente, a gente ama vocês, né? A gente ama vocês, de verdade. Verdade, gente, de verdade, a gente ama vocês. Tomando um cafezinho do Duck Bill aqui. Maravilhoso. Ela até experimentou antes, porque ela não conhecia o café da Duck Bill. Gostou? Maravilhoso. Eu falei, vou experimentar antes, que né, vai que eu não gosto, mas eu falei, não é maravilhoso. Muito bom. Felipe, manda um café aí pra eles. Isso, hein? Felipe. Isso aí, amamos. Vocês também podem passar lá no tomar um cafezinho, né? lá para tomar um cafezinho. Vamos lá com certeza Como visitar. Diz o Felipe, né? 10% de desconto para quem passar lá, os amigos. Isso, falou que aqui do Pode Ser Casamento e Sociedade, 10% de desconto, hein? Ótimo, verdade. Vou lá, hein? A Lolo vai amar, leva a Lolo, que tem cookie lá. Vixe, vai amar, com certeza. vai amar. Maravilhoso, nossa. Então, para começar, a gente queria saber de vocês, como começou o chamado de vocês para cuidar de casais? Conta um pouquinho pra gente. Você quer que eu falo ou você fala?
Na verdade, o nosso chamado ele começou realmente na prática, né? Nós nos convertemos em 2008 e nós não éramos cristãos, né? Fomos através de uma célula, começamos ali o caminhar com Cristo, entender um pouquinho da palavra, aí na célula fomos para a igreja, isso quando nós morávamos em São Paulo, porque nós estamos aqui em Mogi tem mais ou menos 11 anos. Então isso começou em São Paulo, onde nós morávamos, e aí a gente, né, fomos para a igreja, nos batizamos, fizemos alguns retiros, e aí as coisas foram acontecendo, né, foram aparecendo diversos casais, né, diante de nós, e a gente era recém-convertido, né, estávamos casados Há pouco tempo há também, pouco né? tempo, praticamente 3 anos de 2 anos e casamento, pouquinho. 2 anos e pouquinho para 3 anos. E ali começou, né? Começa sempre com a gente, né? Porque né, nós somos um preparo, né? Deus preparou a gente para poder estar onde nós estamos hoje. Porque é muito fácil você falar de casamento quando você não passa. Agora, quando você tem propriedade para falar, e isso é o que nós, né, acabou acrescentando em nossas vidas, e na época, eu lembro que a gente fez essa pergunta para Deus, né, meu? Por que nós precisamos passar por isso? E aí Deus falou, estou te treinando porque eu tenho algo grande para vocês. Fala um pouquinho, amor. É exatamente isso. Então, assim, começou, na verdade, ali na prática. Primeiro, a gente realmente foi um casal sempre estruturado, né? Nós namoramos 5 anos, noivamos, casamos. Então, era tudo muito lindo, perfeito. Aí, casamos porque nos amávamos, porque queríamos, conquistamos tudo. E aí, no casamento, a gente passou por algumas provas que a gente não entendeu o porquê. Falou, meu Deus, né? A gente casou porque queria, nós nos amávamos, foi tudo tão certinho, e de repente nós nos convertemos, nós aceitamos o Senhor, começamos a entender que era o nosso chamado, porque muitas pessoas começaram a nos procurar para ajudar. Sim. E daqui a pouco a gente viu que nós precisávamos primeiro organizar a nossa casa, a nossa vida e caminhar ali juntos para poder depois ajudar outras pessoas. E aí foi exatamente o que aconteceu. Passamos por diversas coisas para que hoje nós realmente, há alguns anos, né, pudéssemos falar para as pessoas, eu sei o que você está passando e sentir na pele e poder falar para a pessoa e ajudar verdadeiramente. E aí, depois de um tempo, o Senhor explicou, né? Ele trouxe um entendimento que nós estávamos passando por tudo que nós passamos para que nós pudéssemos verdadeiramente sentir a dor do outro e entender quando alguém nos procurasse. E quando nós falamos de tudo, é tudo mesmo. Doença, finanças, casamento, filhos, ou seja, passamos por todas as etapas que vocês possam imaginar aí, nós passamos. E é o que falam, né? A gente primeiro precisa acessar para depois a gente... Legal. Esse negócio de acessar é muito legal, porque quando a gente vem entrevistar casais aqui, e a gente fala muito, parece que para ser líder ou para você tratar de casais, vocês precisam sofrer, precisam passar por lutas, precisam acontecer. Isso não deixa um pouquinho temeroso outros casais? Por exemplo, vocês acham que realmente é necessário todo líder de casais precisa passar por grandes adversidades para ser um bom líder? A Bíblia já não tem resposta para muita coisa? É necessário mesmo, na concepção de vocês? Porque nós também passamos por muita coisa, mas nós questionamos isso. É necessário ter que passar por todas essas diversidades para ser um bom líder ou não? Você sendo um cristão, você tendo com a base na Bíblia, que é a palavra, os princípios milenares, se só um líder apenas baseado na Bíblia consegue ser um bom líder ou realmente tem que ter essa sofrência toda? Eu falo ou você fala? Eu vou começar agora. Eu acho que assim, o ter que ter, isso vem de Deus, né? É Deus que sabe a resposta de todas as coisas. Se ele entender que aquele casal precisa passar para talvez viver, ensinar e ajudar, aí eu acho que essa resposta ela viria dele. Mas o que eu acredito que a própria palavra de Deus ela mostra que todos os profetas, todas as pessoas passaram por diversas coisas. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. Então eu acredito assim que nós podemos sim ser um excelente líder, talvez não passando por certas situações. Eu acho que isso a gente se capacita em estudando, buscando, orando. Então eu acho que a gente pode ser sim um grande gestor naquilo que nós buscarmos. Mas eu acredito que talvez para você sentir a dor do outro, sentir aquilo que a pessoa passou, quando você passa, eu acredito que é diferente a questão de você se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que a gente consegue se colocar no lugar do outro quando a gente realmente vivenciou.
Eu vou falar da minha vida, por exemplo. Quando alguém falava, quando eu sou casado, isso. Eu falava, eu imagino que quer ser casado. A gente pode imaginar, mas a gente só sabe quando a gente é casado. Eu imagino que quer ser pai e mãe. Realmente, a gente imagina que quer ser pai e mãe. Mas a gente só sabe verdadeiramente quando a gente é. Então, eu acredito isso, que assim, a gente pode ser um bom gestor, se a gente se capacitar, estudar, buscar, orar. Mas quando a gente vive, a coisa é diferente. Eu acredito nisso. E assim, acho que em Amós 3,3 fala, meu povo perece por falta de conhecimento. E a maioria das provas que nós passamos é por falta de conhecimento. Então, a maioria dos casais hoje que passa pelo que passa, né, seja ele líder ou não, é porque é falta de conhecimento. E aí a gente acaba, né, entrando nos caminhos, né, de provas desnecessárias, que nem quando nós nos convertemos, a gente começou a agir diante de casais, só que espiritualmente nós não estávamos preparados. Então, o que nós recebemos de setas, né, de palavras contrárias para poder paralisar nós ali, e aí isso veio atingir o nosso casamento, e em virtude dessa falta de maturidade espiritual, a gente foi atingido, passamos por diversas situações, e a gente só foi entender isso aí lá na frente. Nós não entendemos no momento, porque nós não tínhamos conhecimento. Então, é o que diz a palavra de Deus. Então, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas, assim, para aquele que tem o interesse de ser líder, né? Seja Exatamente. na área da família ou em qualquer outra área, não tenha medo. Não. Entenda que o Senhor está à frente com você e que o que você tiver que passar vai recompensar tudo aquilo de dor que passou. Porque o Senhor, Ele nunca entra no barco para deixar a gente no barco vazio, né? Então, assim, Ele não dá nada daquilo que a gente não possa suportar e Ele não pode dar além daquilo que Ele nos deu de prova, de bênção. Então, assim, processos nós todos temos que passar. Então, viva o propósito, né? Viva o processo para ter o propósito, porque se você não viver esse processo, aí também você não vai conquistar grandes coisas na sua vida. Então, viva para Deus. Eu vou corrigir ela. Só vive o propósito quem suporta o processo. É isso. Aproveitar eu acho que o William falou mesmo. Quando você tem maturidade espiritual, você consegue, né, lidar isso. E assim, eu creio mais que fácil, né? você passa pela situação, mas não é difícil, porque você está passando com Deus. Você vai ter a paz e todo o entendimento, como diz a palavra do Senhor. Então, é necessário. Fantástico, hein? Pô, tô com tudo, que orgulho. Olha, essa mulher é um Aí vai orgulho. começar Com aí, tudo. Essa vai mulher é um começar a orgulho. provar, né? Não vai. que Você é benção. benção demais. Vou Sim. continuar. Como vocês falaram de propósito, eu tenho uma pergunta realmente que é muito interessante. Eu vou perguntar para os dois, depois o William responde primeiro, depois você Tá. complementa. Tá? Na visão de vocês, o que é o verdadeiro propósito de um casamento segundo princípios bíblicos? Nós falamos de propósito, ver o propósito, mas como é viver esse propósito? Até para quem não sabe, propósito, eu estou vendo meu propósito, que hoje parece que a maior pergunta é: qual é o meu propósito? Eu estou vendo meu propósito? Aí você pergunta para alguém: meu propósito é cuidar de pessoas. Mas todo mundo é cuidar de pessoas? O propósito de todo mundo é isso? Num casamento, como identificar o propósito segundo princípios bíblicos? William. Na verdade, o casamento ele é um projeto original de Deus, né? E quando a gente fala propósito no casamento, é quando o seu casamento honra e glorifica o nome de Deus. Nós temos que ser exemplo, né, de família, exemplo de casamento, porque não foi à toa que Deus fez a mulher. Se Deus fez a mulher, é porque o homem precisava de uma companheira. Não era para ele viver sozinho. Então, quando nós unimos, né, um casal orando, um casal em conjunto, um casal com a mesma visão, com a mesma determinação, Princípio, né, aplicando princípios da palavra de Deus, e aquele vínculo, aquele amor, aquele laço do casal transmitindo para terceiros, para outras pessoas, ali é o propósito de Deus, porque é onde Ele fez, o casamento e a família. Então, essa é a finalidade, ter a família, ter a aliança, principalmente a aliança, ter os filhos e ter um casamento abençoado, que aí vai atingir o propósito de Deus, que é o quê? Mostrar que o casamento ele é bom, ele é ótimo, ele é extraordinário, que é a visão diferente do mundo hoje. O casamento, ele é o projeto original do Senhor, né? O homem, ele foi feito sacerdote, como diz a palavra do Senhor, e a esposa sábia. Sim. Então, os dois juntos, eles vão se complementar. O homem é a razão, a mulher é a emoção, o homem é a força, a mulher é a fraqueza, no sentido, assim, dos dois crescerem juntos e se complementarem, né? O homem a mulher é a base, o homem ali é o alicerce,
Não, é a cobertura, né? A cobertura. Né? Então, assim, nós nos complementamos. Então, viver o princípio, o propósito é isso. O casamento, como o William falou, o casamento ele tem que ser para a glória de Deus. Ele tem para exalar o bom perfume do Senhor. E a Bíblia ela ensina o que é o homem de Deus, o que é a mulher de Deus, a família de Deus, os filhos. Então, assim, lá em Salmos ele fala tudo sobre isso. Então, nós precisamos entender que viver o propósito de Deus é, sim, exalar o bom perfume e mostrar que a família é um projeto vencedor. É um projeto de Deus, né? Muito interessante. Tem uma pergunta mais aí, meu amor? Pode continuar, aqui que eu estou aqui analisando uma pergunta aqui. É muito interessante isso aí. Eu queria muito... só continuando o que você falou, hoje em dia, né, vocês cuidam de muitos casais, tá? Até nós somos um que vocês cuidaram também. E assim, o que acontece, o que eu vejo muito, as pessoas acharem que até quando não são cristãos ou quando não têm os princípios, às vezes eu falo muito assim, não é questão de ser cristão ou não, é você ter princípios e valores pautados e baseados na Bíblia. Exato. Aí eu não sou cristão. Tá, mas se você tiver princípios e valores pautados na Bíblia, a chance do seu casamento dar errado é quase zero. Tá? Então, partindo disso daí, o que vocês poderiam falar para casais que você acha assim, me dê um ponto-chave, que você acha que é crucial para que você possa ter um casamento, o que diferencia um casamento de um casal pautado em princípios e valores e um casamento de um casal que não está pautado, mas acha que está tudo bem. O que você pode falar, assim, colocar assim, olha, a diferença crucial é essa ou uma das? A diferença crucial é o seguinte, quando o seu casamento está pautado na Bíblia, em princípios, automaticamente você vai aplicar a palavra de Deus dentro do seu lar. Né? Quando você aplica a palavra de Deus, que são os valores, o homem vai entender o papel dele e a mulher vai entender o papel dela. Quando existe esse entendimento, eles vão romper. Não tem como não romper. Quando você está debaixo de palavra, não tem como não romper, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Agora, quando nós pegamos um casal que não está pautado em princípios e valores, tudo que eles fizerem de acordo com o mundo, para eles vão ser certo. E aí eles não vão saber a diferença do que é certo e do que é errado. Ou seja, eu faço assim porque meu pai fazia e dava certo, ou todo mundo faz assim. Então, ele sai da visão de base de princípio e entra na visão do mundo. E a visão do mundo qual é? Qual é a visão do mundo? Eu casei para eu ser feliz. Eu não casei para fazer minha esposa. Não deu certo, a gente separa. Ela já casa assim, né? Com esse pensamento. Né? Aliás, já casam falando, se não der certo, já separa. Certo, separa. Ou seja, já vai contra a palavra de Deus, já amaldiçoa antes mesmo de estar no casamento. Porque a palavra de Deus ela é muito forte. Né? Então a gente tem que tomar cuidado daquilo que a gente profetiza. E a palavra de Deus fala, você pode profetizar morte ou bênção. Né? Vida ou morte. Então a gente tem que profetizar vida. Quando Paulo fala assim, quando estou fraco que sou forte. Ou seja, ele está falando ao contrário daquilo que ele está sentindo. Por quê? Porque é a palavra de Deus, e a palavra tem poder. E assim, para nós, o que eu vejo principal de tudo de ferramenta é Deus. Se nós, como a palavra diz, que nós somos imitadores de Cristo. Então, se eu imitar realmente aquele que eu creio, eu vou ser a melhor esposa para o Willy e ele o melhor esposo para mim. Então, se ele estiver à frente de tudo, nós vamos vencer. E uma coisa assim que nessa caminhada que a gente viu que é importantíssimo, primeiro, lógico, os princípios, o caráter, como foi muito bem dito, é a questão da comunicação. O casal que não se comunica, ele não tem intimidade. A comunicação ela é essencial num casamento. Então, nós precisamos falar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. A gente precisa falar aquilo que está na palavra. A gente precisa orar, a gente precisa profetizar, a gente precisa lançar a palavra. Então, isso é muito importante. E muita gente casa achando assim, casou, cada um cuida da sua vida, né? Não é por aí, né? Não, de forma alguma, né? Se fosse para ser cada um cuida da sua vida, não tinha casado, né? Verdade, exatamente. É que o pessoal casa levando só 50%, não leva o 100%. Você entendeu? O pessoal casa, ela fala, só leva os 50 e a esposa, eles acham que ele tem que levar 50. Não vai completar nunca. E ela vai levar 50 achando que vai dar o 100, na verdade é 200. Essa é a conta certa. Eu levo 100, ela leva 100, é 200. É se entregar verdadeiramente, Exatamente. Então, quando vem com essa entrega... Esse legal de se entregar verdadeiramente. Como romper isso, William? A gente também conversa com alguns casais que é sempre assim, a culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do outro. Porque ela não fez isso, porque ela não fez. Aí você vai conversar com ela... Isso vem desde Gênesis, né? Isso, ele não fez... foi a mulher que tu obedece.
Então, assim, isso é muito interessante. Como trabalhar isso? Porque eu aprendi, até no Ministério de Casais, com vocês, que o casamento é a única matemática que 1 mais 1 dá 1. Então, é um coração mais um coração somando dá um coração. Unidade. Então, isso eu falo para todos. O casamento é uma matemática onde 1 mais 1 nunca vão ser 2. Vai ser 1. Tanto que o ministério é Somos Um, Somos né? um, justamente. Então, isso é muito importante. E nós pegamos muito, continuando o que o William falou, um casa com 50%, o outro casa com 50%. E durante esse casamento, como conseguir trabalhar para que eles entendam que eles têm que ser 100% cada um? Como trabalhar isso? Como mostrar que se errar, erramos, e se acertar, acertamos? Nunca vai ser se errar ele errou, se acertar, honra e glória para mim. É muito fácil Exato. você apontar, né? Justamente. Tira o seu e o erro você foi que seu. errou. Então, como trabalhar isso, William? Criar essa unidade no casamento, criar essa unidade no casal, fazer eles entenderem que vocês realmente são um. 1 mais 1, vocês não são 2, vocês se tornaram 1. O que dói em você vai doer nela, o que dói nela vai doer em você. Então, o que doer em você vai doer nos dois. Como trabalhar isso, William? Então, assim, você foi falando, foi me dando várias respostas, né? A primeira é que, assim, nós precisamos entender que quando nós entramos num casamento, nós temos sim que dar o nosso melhor. Nós temos sim que entender que nós somos responsáveis por aquilo dar certo, né? Então, as pessoas hoje, muitas vezes elas entram feridas, ou às vezes por ser um segundo casamento, ou às vezes até um casamento. Por quê? Porque, infelizmente, hoje as pessoas elas estão muito frias. Elas não estão vivendo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, elas entram muitas vezes no casamento já feridas. Elas entram falando o quê? Eu estou entrando para ser feliz. E não é esse o propósito. O propósito é eu entrar para fazer ele feliz e ele me fazer feliz. Então, quando eu entro no propósito entendendo, nós temos a responsabilidade de fazer isso acontecer, porque o casamento ele também é uma empresa, né? Nós precisamos entender que tem que dar certo. Se falir, se der errado, falimos. Então, nós não entramos para falir, nós entramos para vencer. Então, o que nós precisamos entender? Que eu vou dar o meu 100%. Eu sempre gosto muito de dizer assim, eu casei com o William, mas a minha aliança não é só com o William. A minha aliança primeiro é com Deus. Então, antes de fazer qualquer coisa para ele, eu estou fazendo para Deus. Então, qual que é a minha postura diante de Deus? Então, é diante dele primeiro que eu vou responder todas as minhas responsabilidades. Então, não adianta eu falar assim, William, você está errado, está voltando 3 para mim. Então, eu vou dar o meu melhor, independente do melhor dele. Eu vou dar o meu melhor porque eu estou fazendo para Cristo. E se ele não der, a responsabilidade dele com Cristo. Então, quando eu e o William viramos essa chave, entendemos que o meu melhor sempre vai ser para glorificar o nome de Deus, o melhor dele sempre vai ser para glorificar o nome de Deus, não tem como dar errado, porque eu dou o melhor para ele e ele dá o melhor para mim. Então, nós vamos vencer isso. Por quê? Porque nós somos responsáveis, nós somos dignos da palavra do Senhor, nós estamos respeitando a palavra de Deus, o princípio do Senhor e a aliança que nós fizemos, porque, na verdade, são 3, né? É Deus, eu e o William. E nós nos tornamos um. Então, nós precisamos entender que essa aliança ela é inquebrável. Não tem, né? Um cordão de 3 cordas, não né? tem. Então, não tem. É muito fácil romper, né? Mas é por conta do que o William falou. As pessoas elas já entram se amaldiçoando. Se não dá certo, eu volto. Às vezes, os próprios pais, muitas vezes, falam, olha, seu quartinho está aqui reservado. E nós precisamos quebrar isso. Não tem como. Não tá reservado. Mãe, agora eu estou na minha casa. E eu não casei para dar errado, eu casei para dar certo. Só pegando, rapidinho, que você falou uma coisa muito interessante. Acho que vocês já viram um vídeo que viralizou. Eu ia falar isso. Sério? Eu ia pedir para você contar. Somos um. Eu ia pedir para você Olha, contar. conexão, isso é conexão. Intimidade. Ela falou do pai, né? Você me fez falta, tá vendo? Mas é assim, eu vi um vídeo que viralizou, eu vi muito elogio, coisa linda. Ah, eu estou chorando até agora, onde o pai entrega a filha pro noivo, até então futuro marido, chorando aos plantos, dizendo, oh, se não der certo, se qualquer coisa, você me devolve. Se você... Gente, pessoa achando que lá máximo. Eu falei, gente, desculpa, gente, vocês que viram esse vídeo, assim, foi lamentável. Eu entendo, sabe, eu também tenho minhas filhas foram casadas, eu entendo, mas a síndrome do ninho vazio, isso não. Então ele falando, vocês viram esse vídeo, ele falando, o pai já praticamente devolve, você me devolve. Gente, que coisa louca.
Então, e hoje nós nos deparamos com muitos pais, quando a gente vai conversar, que às vezes fala isso, fala, não, mas é porque meu filho fala, não, gente, você passou por isso, você tem que romper isso, você tem que ensinar o seu filho que ele vai ter que passar. Na vida não são só flores, gente, nós vamos ter os dias maravilhosos, mas vamos ter os dias difíceis, e eles são importantíssimos, por quê? Porque eles fazem a gente crescer. O coração, ele não vai reto, ele tem que subir e descer. Para quê? Para que tenha movimento, para que tenha vida. Então, assim, nós vamos passar por isso. Só que, assim, o pai ou uma mãe precisa entender o quão a boca deles é ou morte ou vida. É poderosa. Então, é poderosa. Então, assim, nós amaldiçoamos ou abençoamos. Então, nós precisamos entender, vai com Deus e estou aqui para tudo que você precisar sempre, orando, intercedendo, mas você tem que viver sua vida. É até inocente, né, essa atitude, porque é um amor de pai, um amor de mãe, nós entendemos, mas é que eles não têm essa maturidade espiritual às vezes, de entender o que ele está fazendo. Ele está achando que está fazendo bem, ele dando uma resposta dessa. Ou seja, ele está achando que está dando uma segurança para a filha dele. E é totalmente ao contrário. Por quê? Porque o poder da mente é complicado. Né? Vocês sabem disso daí. Então, assim, fica no subconsciente dela. A mente, ela não automaticamente. sabe Fala, não, se não der certo, meu pai falou que eu volto. E se fica. lá na frente fica no acontece alguma subconsciente. coisa, o próprio noivo, né, o próprio marido dela, né? Ah, seu pai mandou te devolver, não deu certo, uma briga. A primeira discussão, ele já vai jogar isso, já vai falar isso. Eu vou continuar na linha do que o William falou, da mente. É o poder. O poder da mente. Isso fica gravado. Embutido ali. Aí são crenças que vão ficando. Aí você não sabe. Limitantes. Vai te dando total insegurança. Aí você não sabe que o seu casamento é inseguro, por que você não vai, porque você fica, mas eu tenho meu pai, mas eu tenho minha família. Aí se nesse meio do caminho, que é normal, o pai falta, acabou o casamento. E agora? Tudo, desestrutura tudo. Justamente. E agora? Meu pai morreu, para onde eu vou? Pera, você não vai para lugar nenhum, você tem que continuar casada. E assim... o homem e a mulher, vocês têm que continuar casados, vocês não vão para lugar nenhum. E o William falou assim de forma extraordinária mesmo, entendendo esse pai, né? Foi por amor, não foi por mal. Só que aí, como ele disse em Amós 3:3, o povo perece por falta de conhecimento. Foi tudo que ele falou, amor, você está demais. A gente é uma unidade. Nós estamos porque nós somos um só. Mas assim, é por falta de conhecimento que esse pai falou, com certeza. Então, por isso que é tão importante a gente acessar a palavra de Deus. É tão importante a gente estar ali, aprender, cravar no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa realmente viver tudo aquilo que Deus tem para nós. É verdade. Nossa. Agora eu vou fazer uma pergunta. Voltaram? Agora vamos... Vocês também, as perguntas estão fortes, hein? Não, é ao nível. Forte. Agora vamos fazer o seguinte, vocês cuidam, eu tenho uma pergunta que eu ia deixar um pouco mais para frente, mas como entrou nessa linha, eu acho interessante, sim, porque eu vejo que vocês cuidam de muitos casais, vocês orientam muitos casais. Gente, e o que fazer? Quem cuida de vocês? Como cuidar disso aí? Porque às vezes a gente fala por experiência própria também. Às vezes a gente olha assim, cuida de um, cuida de outro, cuida de outro. E a gente? Deus cuida. Mas se Deus cuida, então também não precisa de líder também, que era só falar, vai lá que Deus cuida de vocês. Como fica? Que vocês têm os perrengues de vocês. E vocês cuidam, e nada disso vai para dentro do relacionamento de vocês. Por exemplo, acontece, acho que eu até já perguntei isso aí para o William, mas acontece do William ir por uma linha de defesa e você ir por outra, acaba tendo um embate, ou seja, o que acontece? Vamos lá, quem cuida de vocês? Como vocês resolvem isso quando olham assim, agora é eu e você? Na verdade, eu e a Thalita é algo surreal, vou falar para você essa palavra. Desde que nós entendemos o que é o casamento, isso aí eu falo de 2012 para cá, né? Nós entendemos, 2012, 2013 para cá, nós entendemos o que é casamento. Desde essa época para cá, nós não discutimos, nós não brigamos. É tudo na base do diálogo, né? E então nós criamos uma maturidade espiritual muito grande. Comunicação. Uma comunicação super saudável, não é nem saudável, é super saudável. Então, a Thalita, só no meu jeito de me expressar, ela já sabe o que eu preciso. E é automaticamente quando eu olho para ela. Então a gente tem uma intimidade, e isso é em virtude da nossa comunicação sadia, uma comunicação saudável. Em virtude disso, não há qualquer aconselhamento que nós estamos, é praticamente zero a questão de conflito de direção, de princípio, porque a gente pensa muito igual.
nós pensamos de uma forma assim, é unidade mesmo, é aquele negócio, somos um de verdade. Porque parece que ela tá lendo na minha mente, parece que eu estou lendo na mente dela. O primeiro podcast que nós fizemos com vocês, quando acabou, vocês falaram pra gente, não, vocês são muito conectados, né? Vocês, um fala, outro complementa, um joga, outro não sei o quê. Todo podcast que nós vamos, todos. Todo mundo fala a mesma coisa que vocês foram os primeiros a falar pra gente. Um joga, outro arremessa, outro não sei o quê. Porque, assim, eu acho que, assim, são tantos anos aconselhando, nós temos uma linha de raciocínio igual. Realmente, nós pensamos iguais. Por quê? Porque nós estudamos a palavra. Então, assim, nós vivemos a palavra de Deus verdadeiramente no nosso lar. Então, nós acessamos a palavra e nós aprendemos. Sabe quando você acessa e aprende? Foi o que aconteceu. Foi o que eu falei aqui. Eu decidi que eu não vou pecar contra Deus pelo William, nem o William comigo. Lógico, nós somos seres humanos, já teve alguns momentos que às vezes está um pouco mais cansado, ou outro, mas nós aprendemos a nos respeitar. Tem dia que o William está mais cansado. E eu já conheço. Eu vou ficar esperando esse dia. Calma. Né? É isso que eu tenho tentado falar para tantas mulheres. Tem dia que ele vai chegar cansado, não tem nada a ver com você. Sim. Tem a ver com o que ele passou lá fora. Não é com você, calma. Mas aí a mulher às vezes fica, mas o que aconteceu? Amor, isso aqui. Aí passou a ser com você também. Alguma coisa comigo? Aí passou a ser. Falei, né? E a mesma coisa é ele. Tem dias que eu não estou tão 100% assim e ele já entendeu que é a hora de... Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa, vai passar. Então, assim, a gente tem que aprender a conhecer o outro, aprender a linguagem do amor, aprender a entender o tempo do outro. E a gente realmente estuda muito, busca muito, aconselha muito. Então, fica difícil, né, de você errar. Eu falo para o William, eu quero acessar desse jeito que a gente já acessou o casamento, tantas outras coisas na nossa vida, porque eles falam muito sobre acessar, né? Quando você realmente aprende, o acessar é aprender. Então nós aprendemos a ser marido e mulher. Sim. Eu falei, eu quero aprender muitas outras coisas assim, porque é muito bom. E uma coisa de acessar é muito interessante, porque às vezes a gente está aconselhando um casal, tem que estar muito atento, alinhado, principalmente ouvindo a voz de Deus. Quantas vezes eu aconselhei um casal que aquele conselho era para mim? Exato. E eu tive a sensibilidade, depois que acabou tudo, eu falava para ela, amor, era para mim aquele conselho. Porque eu errava nisso. E ter a sensibilidade, e ela falava, realmente, assim, ela não apontou ela, não, realmente, você tem esse problema, você tem esse defeito, precisa mudar e tal. Ali começou a comunicação, e o diálogo, as conexões, né? E as conexões. E a gente se acertou num aconselhamento para um casal que estava com problema. Deus me deu a palavra, o momento certo, o conselho certo. Você ouve para você, né? E ouve para mim. Eu estava falando para mim. Muitas vezes. Com a convicção que eu estava falando para mim foi tão grande que ele assimilou tão fácil. Sim. Porque não era eu. Então era muito legal. Então aceitei, acabou o aconselhamento, graças a Deus eles foram. A gente foi para casa. A gente sempre comenta, né? Nossa, a Thalita e o William, né? Acho que eles não brigam, né? E a gente sabe que briga, a gente sabe que tem discussões, claro. Às vezes tem uma coisa ou outra que discorda, mas assim, isso que você está falando é muito interessante, porque assim, como a gente aconselha muito, a gente vai vendo tantas coisas e você vai ouvindo para você, você vai aprendendo para você, você vai vendo o que você não deve fazer. Você fala, né? O sábio aprende com o erro do outro. Então, às vezes, você ouve a pessoa, você tem ali a palavra para falar dentro da Bíblia, e aí você fala, olha, por causa de besteira, porque eles estão brigando. Muitas vezes eu ia sair e falava assim no aconselhamento, meu Deus, é tão triste, mas é tão pequeno. Acontece aquele desentendimento, assim, o que vocês fazem na hora? Então, a gente, assim... Eu e o Reginaldo... porque assim... Vocês, porque eu e o Reginaldo... É difícil de falar. Porque acontece alguma coisa assim, a gente se desentende... Porque todo mundo, né? Aí, às vezes, a gente se desentende. Vamos morar? É isso. Vamos morar? Então, é a primeira. Aí ele já... Porque ela é legal, porque a mulher, porque realmente ela é emoção, ela é sabedoria. Né? E ela, porque ela me conhece. Então ela falou, vamos morar. Me quebrou. Me quebrou. Eu vou com raiva, ela começa a orar. Daqui a pouquinho acabou. E é verdade, porque ela me conhece. Ela sabe que eu sou eu sou o ímpio, eu sou o comunicador. E ela fala, vamos morar. Acabou. E eu tenho que falar, e tenho que falar na hora. Porque se eu... Você guardar, vai remoendo. Isso, aí aquilo vai, aí eu já começo a chorar, entendeu? E agora eu já aprendi que é isso que eu tenho que fazer. Então, quando eu falei realmente que a gente não discute, a gente não briga, é realmente a pura verdade. Até falo para o pessoal quando eu falo isso. Né, as pessoas acham que não acreditam. Eu fico até constrangido de falar isso, que as pessoas não acreditam. Mas a gente aprendeu a lidar um com o outro. Eu não estou dizendo que ele não tem os erros e eu não tenho. Mas, por exemplo, o William é mais esquentado às vezes. Só que, ao mesmo tempo, ele é muito fácil de perdoar, de reconhecer que ele errou, não sei o quê. Então, vamos supor assim, se às vezes ele vai começar a ficar um pouco mais... Eu falo, amor, daqui a pouco a gente conversa, vamos orar?
Uhum. Exatamente isso. Ou vice-versa, ele vê que é o dia que eu estou um pouquinho mais agitada, ele vai esperar meu tempo, vamos orar, amor? E se a gente, vamos orar, vamos fazer tal coisa. Ah, não, eu acho que raramente acontece, mas já aconteceu. Eu acho que é por essa linha. Ele fala, não, acho que é por essa. Então, não é nem a minha, nem a sua, é de Deus. Vamos orar? E vamos ver qual que é a resposta. E a gente tem, assim, uma coisa que é o que você falou. Eu acho que isso é importante, a gente se humilha diante de Deus. Sabe, você não usou essa palavra, mas foi isso que você quis dizer. Quando você aconselha, você fala, Deus, o que eu falo agora? E você reconhece que é para você está se humilhando diante de Deus. E é isso que Deus ele quer da gente. Quantas vezes eu falo assim, Senhor, eu acho que eu estou certa diante disso que eu estou falando para o William, mas se eu não tiver, tá tudo bem, Senhor, eu não quero ser a certa. O William fala a mesma coisa, eu não quero ser o certo, eu quero que o Senhor seja. E isso é humilhar. Então, quando você se humilha diante de Deus, fala, não é a minha vontade, mas a sua, verdadeiramente. E ele fala a mesma coisa, Deus vai falar, filhinho, você entendeu. Então, é essa que é a realidade. E eu já cheguei no William e falar, amor, não, eu estava equivocada mesmo sobre isso. Você está certo. E ele é a mesma coisa. Então, não tem como brigar, porque a gente está pondo Deus à frente mesmo. A gente é a dependência de Deus. Quando você coloca que você depende de Deus, não tem como dar errado nas suas coisas, porque você está colocando Deus à frente das suas coisas, do seu casamento, dos seus filhos, da Vocês sua família. aprenderam. Quando nós colocamos a dependência de Deus, é impossível dar errado. Deus é poderoso. Gente, vocês estão prestando atenção, tá? E de tudo que nós estamos falando, que nós falamos, que está sendo comentado aqui, tudo é total dependência de Deus. Querem ter um casamento abençoado, eterno. Gente, não existe eu estou certo, ela está errada. Na dúvida, ora. Vamos orar. Não tem como dar errado. Ah, mas eu não acredito. Cara, Deus existe e Ele vai te ouvir. Isso é independente. Ora, busca em direção de Deus, que eu tenho certeza que o casamento vai fluir. Agora eu quero polemizar um pouco. Tá muito suave isso aqui. Muito tranquilo. Tá muito tranquilo. Tá muito suave esses dois. Mas só para completar aqui, como você fala, né, pegando seu gancho, eu ainda vou chegar nesse patamar aí, hein? Vocês vão com certeza. Vocês estão buscando, quando busca, a gente chega. É verdade. Mas eu quero agora falar uma coisa que... Vários assuntos agora, até para poder deixar... acho que vai ser interessante até para muitos líderes que nos assistem, muitos pastores também. Por exemplo, no casamento, nós enxergamos muitas igrejas onde eu vejo assim, a igreja puxa muito o homem e deixa um pouco a mulher. Essa é uma. Como também eu vejo muitas igrejas que puxa muito a mulher e deixa o homem. Eu vejo igrejas que vão trabalhando, que elas colocam a obra, vão colocar o reino, porque eles não querem falar obra, não, a obra tudo bem, mas o reino tem que ser acima. Assim, o reino acima de qualquer coisa, até mesmo do relacionamento. Como vocês enxergam isso? Onde você vê a mulher tem, ou o marido tem aquele chamado para liderar, e a mulher não. Aí você vê o marido saindo, viajando, trabalhando, e a mulher ali na dela. Até onde isso é saudável e até onde isso é perigoso? Como que vocês detectam isso e como vocês lidam com isso? Tá? Os dois são... De repente vai do perfil de cada um. Mas como vocês lidam com isso? É saudável? Vocês deixam? Ou chega uma hora que vocês chamam os dois? Pô, para um pouquinho. O que é? Como que vocês lidam com isso? Deixa voar um e o outro vai lá em banho-maria? Ou vocês chamam para a realidade? Como que vocês lidam com isso? Então, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Isso não tem... Inegociável. Inegociável. O primeiro ministério é a família. Então, não adianta nada de a gente servir o mundo e a nossa família está morta. Isso já não agrada ao Senhor. Então, o que acontece? Até mesmo porque, deixa eu só te cortar um pouco, até mesmo porque, por que Jesus fez o primeiro milagre num casamento? Exatamente. Ele não foi curando enfermo, não foi Deus é tudo restaurando pensado, reinos, né? Ele é um empreendedor, não foi né? curando o paraplégico, foi no casamento. Foi no casamento. Para você ver a prioridade de Deus. Essa é a prioridade de Deus. Foi que o primeiro milagre foi no casamento. E aí, então, essa é a primeira coisa. Então, o primeiro ministério é a família. Nós entendemos que existem dons, mas todos nós somos capazes também de buscar os nossos dons, porque Deus, ele nos capacitou, né? Ele nos fez, assim, cheio de talentos, como tem a parábola. Só que, assim, o que acontece? Vamos supor que no nosso relacionamento o William tivesse aí o dom de ser missionário para vários lugares e eu talvez não.
né? Como seria? Se estiver tudo bem, tudo acordado dentro da sua casa e está fluindo tudo muito bem, ok. Aquilo que for verdadeiro, né? Está acordado, está fluindo bem. Eu estou dando conta aqui das crianças, das coisas, enquanto ele está indo, e nós estamos verdadeiramente vivendo a palavra. Está tudo bem, porque nós temos o nosso primeiro ministério que é a família, mas nós somos sim do reino do Senhor, nós somos chamados a continuar a boa obra de Deus, que é a salvação, é buscar, é orar e curar. Agora, se não estiver bem, aí de nada adianta você ter todo um sucesso profissional ou todo um sucesso espiritual se sua casa estiver morta. Então, você vai ter que parar tudo, voltar e recomeçar no seu lar. Então, eu tenho certeza que o William também vê dessa forma, talvez ele queira complementar, mas nosso primeiro ministério é a família, fluiu tudo bem, nós vamos sim exercer os nossos dons e talentos que serão cobrados, mas dentro daquilo que for acordado e concordado dentro da família. Precisa ter o equilíbrio, né? O equilíbrio tanto, né, no seu lar como no ministério. E quando o marido ele está muito além e a mulher não, o marido tem a obrigação, ele tem a obrigação de introduzir a esposa dele nesse sistema. Ou seja, porque todo mundo tem um dom. Só basta a gente querer fazer. Todo mundo tem um dom. E um dom não é subir no altar e ser pastor. As pessoas entendem que o papel principal da igreja é ser pastor. E na verdade não tem nada a ver com isso. Na verdade o pastor ele foi chamado para aquilo, ele tem o dom daquilo e amém, glória a Deus. Mas a pessoa que limpa a igreja, a pessoa que cuida da escolinha, a pessoa que cuida de um ministério de jovens, são papéis importantíssimos dentro da igreja, que é necessário. Então, a mulher ela tem dons, toda mulher tem dom, todo homem tem dom. Então, o marido tem a obrigação de pegar a sua esposa e falar, amor, o que nós podemos agregar? O que você gosta de fazer para a gente poder agregar dentro da igreja, para você poder trabalhar dentro da igreja? Para ter o prazer. Você entendeu? Isso é do meu lado, né? Para caminhar junto, né? Exatamente. Sim, quando você faz isso, você introduz, porque às vezes a pessoa é tímida. E você sabe, o marido sabe como é a esposa. Ele conhece a esposa dele, assim como a mulher conhece o marido. Então, às vezes ela é tímida e tal, ela se sente meio deslocada. Então, o papel dele é, vamos te introduzir aqui, vamos fazer você ficar confortável nesse meio. Sim. Gente, nós temos até um casal de amigos, o Brito e a esposa dele. Ele super fechadão, né? Só que agora o rapaz tá voando assim. E ela tava na igreja. Vai ajudar justamente. E foi ajudar. Nós nos complementamos. O William falou uma coisa muito interessante. A importância de ser... William, você falou uma coisa crucial que eu bato muito e às vezes as pessoas acham até que eu sou chato. Assim, eu não tenho problema nenhum, realmente, o homem está lá liderando e tudo mais, a mulher não está junto com ele liderando. Não vejo problema nenhum nisso, desde que ela esteja complementando, os dois estejam na mesma visão, que ela seja total submissa, na mesma visão. Não vejo problema nenhum. Você vê que ele está liderando, mas você vê a mulher aqui, ó, tão ativa aqui nos bastidores quanto ele. Tipo assim, ele jamais aconteceria se não fosse ela aqui. Exatamente. Então, isso, legal. Agora, o que eu não acho assim que importante é quando o homem está voando, percebe a sua esposa morta e ele, não, ele é tímido, ele é assim mesmo, não tem problema, e ele continua voando. Eu acho assim, extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Sim. Porque ele vai voar, porque daqui a pouquinho, quando ele olhar para trás, tem um abismo entre eles. Sim. Para ele vai ser mais difícil, né? Vai ser mais ele vai querer voltar, difícil. E ela vai conseguir, com o tempo que teve, anos-luz, um abismo São do outro. São mundos que se tornam totalmente diferentes. Justamente, você vê que isso aí está na liderança. Sim. Entendeu? Então, isso que o William falou é extremo, porque... Temos que caminhar junto, independente do seu dom e do seu talento. Porque ela era... Vocês lembram dela na Manancial? Sim. Ela era extremamente tímida. E eu tenho até um exemplo para dar para vocês, que nós passamos no ministério. Um casal que eles eram ele era do ministério, só que ele começou a ajudar em outro ministério e ela ficou no ministério aqui. E aí a gente fez o quê? Falou, tá errado. Não tem como você ficar aqui e a sua esposa ficar aqui ajudando. Ou vocês estão juntos ou não estão. Né, amor? Sim. Ou seja, a gente tem que ter, né, identificar, quando você está no ministério, você tem que identificar isso e mostrar por que tá errado.
Não somente falar, não é para você ir. Não. Você está indo, mas olha o que está acontecendo. Você está deixando. Você está deixando aqui, não está legal. Você está percebendo? Tem que alertar. A gente mostra. Você está conseguindo perceber? Olha com uma outra visão, porque é o seguinte, eu estou fora da ilha. Quando a gente está fora da ilha, a gente enxerga tudo em volta. Então, às vezes, a gente tem que sair da ilha para poder enxergar ali onde está errado e falar, está errado aqui, Tenta enxergar dessa forma. E aí, o que a gente fez? O que essa pessoa fez? Não, você tem razão, eu não posso fazer isso. Aí ele voltou. Mesmo sendo vontade dele, esteja no propósito dele. Exatamente. Por quê? Temos que caminhar juntos, justo, né? Deus te quer aqui, sim, mas não sozinho. Então, volta, trabalha junto com ela, deixa ela sentir parte desse projeto. Exatamente. É isso que às vezes eu falo para algumas pessoas, eles parece que não entendem. Assim, gente, eu não acho certo, pode ser errado, eu não acho certo casais liderarem. Pode liderar ministérios diferentes? Pode, não tem problema, desde que estejam crescendo juntos. Exato. Sim. Agora, você não pode liderar um ministério que está te dando uma relevância enorme e ela está ali apagada no ministério. E a gente identificou isso e quando ela veio falar com a gente já sabia. Tá vendo? Não, eu já sei o que você vai falar. É isso, isso, isso? É, isso mesmo. Então, pode deixar que a gente está resolvendo. Conversamos com eles, ele entendeu, falou, realmente é verdade. E aí, hoje está uma bênção para a honra e glória do Senhor. O casal, ele precisa caminhar junto, né? Não tem jeito. Assim, para mim e para o William, essa resposta, para nós seria até difícil, porque eu e o William, a gente entende. O nosso ministério, ele é juntinho, tudo juntinho. Mas é óbvio que existem casais que às vezes tem um dom aqui, outro ali, mas a gente está indo junto. Se você vê que ou um ou outro parou no caminho, você tem que levantar. Ou você espera um pouquinho para vocês irem juntos, ou você puxa. Por você exemplo, foi feito nós para fizemos isso. teologia, vamos fazer junto. Não é eu vou fazer primeiro e depois você faz. Não. Você consegue fazer? Não consigo. Então vou esperar. É claro que hoje as nossas filhas estão maiores, deu certo. Mais fácil. Se não tivesse dado certo, talvez ele seria primeiro e eu depois, não teria problema, mas deu tudo certo. Mas assim, a gente tem que se acompanhar. Justamente. A gente está comentando aqui em off, que nós estamos trabalhando no método CIS e tudo mais. Uma das coisas que eu nunca abri mão, eu já tive a oportunidade de já fazer o método CIS, pelo Felipe, tudo mais. Felipe, eu quero fazer junto com a Lili. Não faz sentido eu fazer o método CIS, até pelo ecossistema, e deixá-la. Então, a primeira coisa que, com jeito, com isso, Deus preparou o momento certo, ela já serviu no plenitude. Sim. Que foi fantástico. Foi maravilhoso. Agora ela já vai, poxa, graças a Deus, já vai também servir agora em São Paulo, o método CIS, agora, o 243 agora em São Paulo. Já vamos servir juntos. Já estamos aí sim, agora nós estamos com a meta de fazermos o método CIS juntos, porque não faz sentido. Eu vi o quanto é importante, o quanto é que desbloqueia, o quanto quebra. Então, ou seja, depois ela faz. Não. Entendeu? Tem que ter todo o momento certo. O William, ele tem esse cuidado assim gigante. Tudo que ele é chamado para fazer alguma coisa, tudo, ele fala, é muito bonito assim de ver, assim, é muito real. Eu realmente sou introduzida na vida dele. Eu sou introduzida. É tipo assim, não existe um William sem uma Thalita, não existe uma Thalita sem o William. As pessoas falam isso e isso é real. É assim, se eu for fazer tal coisa, não faz sentido se minha esposa não estiver comigo. Porque ela caminha comigo. Aí por que a gente dá tão certo? Porque a gente está na mesma visão. Mas é isso que agora, se eu começo a caminhar para um lado e ele para o outro, olha a distância que a gente vai tendo. Não tem jeito. É a mesma coisa. Ele foi servir no método, aí ele falou, não, você tem que ir comigo. Não faz sentido, né? E aí eu comecei a servir com ele. E aí, assim, o marido, ou quem quer que seja, que talvez esteja um pouco mais à frente, mas assim, o sacerdote, ele tem esse papel. Se ele entendeu que a esposa não está conseguindo, ele vai ter que esperar um pouquinho, mas ele vai trabalhar isso nela e ele vai levar junto, né? Gente, isso é importante, exatamente isso. Entender, porque às vezes, a gente entende que às vezes, vou ter que parar para buscar. Tem que parar sim. Não tem, Deus vai entender isso e vai te honrar. Não, eu vou parar. É 1 ano, 2 anos, mas eu só vou retomar quando ela estiver do meu lado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, às vezes eu falo, as pessoas brigam, mas eu aprendi assim. Sim. Sabe? Eu vim. Isso tem sucesso nisso, né? Nisso, então assim, não tem como. Eu falo, gente, desculpa, mas se não. Mas peraí, mas ela não tem chamado. Tá, se ela não tem um chamado para liderar comigo, então eu também não tenho. Entendeu? Mas peraí. Se você tiver o chamado para ser líder de diaconia, e ela não, eu não vou ser líder de nada sem ela. Sim. Salvo, falei, você vai ser líder, vamos colocar assim, o ministério da mídia.
Tá, peraí, nós somos líderes juntos lá em GC e tudo mais, de repente tem a mídia que eu vou lá para ajudar. Aí depois mas ela vai estar sempre ajudando ali nos bastidores, como você disse. Justamente, isso é essencial. Tá? Agora, quero polemizar mais um pouco. Eita, Giovana! Ele tá que tá, hein? Quero... Vocês convivem, não sei se vocês lidam muito com isso, casais com energias diferentes. Energias que eu digo a mulher com uma energia masculina muito predominante. A troca de papéis. E o homem com uma energia feminina muito predominante, onde você vê nítido e exercendo ministérios que, peraí, não pode. Aí o que acontece? Os dois estão liderando o mesmo ministério, porém com energia diferente. Aí, ou seja, eu, enquanto homem, não me conecto com ele, porque não tem energia, mas também não me conecto com você, porque você não é preconceito, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é isso, estou falando de lideranças, a importância de você se conectar. Como trabalha isso? Você vê que o ministério, às vezes está, porque assim, você vê que ela está toda à frente, ela tem aquela energia masculina, e ele mais do que ele. Como lidar, como trabalhar isso? Eu acho que, na verdade, assim, o que a gente tem visto muito, não sei se são essa questão de uma energia masculina e uma energia masculina. Eu vejo muito como uma troca de papéis mesmo, né? Muitas vezes, assim, a mulher ela é muito enérgica, ela vai para cima, ela faz, acontece, e às vezes o homem se torna mais passivo, fica lá mais paradão. Permissivo, ele se torna permissivo, é isso? Talvez. Então, assim, porque assim, a mulher é dela mesmo, ir para cima, organizar, tal, ir para frente. E se ela não tiver ali realmente um sacerdote, ela passa a ser o xerife da casa. E de tudo, do ministério, de tudo. Então, o homem, eu vejo que assim, o homem ele precisa exercer muito bem esse papel de sacerdote, sabe? Você sim é minha ajudadora, você é minha auxiliadora, você está comigo na missão, que a submissão é isso, você está comigo na missão, mas a missão é minha. E você está comigo. Só que muitas vezes os homens hoje em dia, eles não querem isso. Eles se acovardam. Então, e aí o que a mulher tem que fazer? Ela tem que abraçar o universo. Ela tem que sair fazendo tudo. E aí, assim, o que nós vemos? A troca de papéis. E aí, totalmente desgastado e disfuncional. Porque a mulher não foi feita para ser o homem e o homem não foi feito para ser a mulher dentro da relação, do ministério, da empresa, do que quer que seja. E aí ela vai se fadigar, porque ela não vai aguentar por muito tempo, e eles não vão ter a vitória. Né? Então, assim, o que nós encontramos muito é essa troca de papéis. E aí é onde a gente fala, gente, você está fazendo coisa que não é sua e você está fazendo coisa que não é sua. Tá, mas como? Como trabalhar isso? Eu vou ser mais polêmico ainda. Na verdade, nós estamos vivendo uma geração de homem-banana. Essa é a realidade. Tem muitos homens que não são homens. Tem homens que são crianças. Ficam e esse é o grande problema. Uhum. E aí a mulher, ela quer um homem. Ela quer um homem de verdade. Né? Ela quer uma pessoa que está ali à frente, uma pessoa que defenda com unhas e dentes. E não tem isso. Essa última geração que está vindo, e a tendência, infelizmente, é piorar, pela geração que nós estamos percebendo, porque os homens estão... Não agem como homem, Não agem como homem, agem como menino. Esqueceu que cresceu, virou homem e age como menino. E por isso que está tendo esses movimentos todos de homens hoje em dia, para voltar realmente à essência, né? Justamente. Então, assim, esses programas são interessantes, esse que eu acabei de fazer. Quando eu fui fazer esse programa, esse movimento Legendários, que Legendários é um movimento, o programa é o top, que é Track Outdoor Performance. Quando eu fiz isso daí, eu fui, na verdade, para conhecer. Inclusive, no segundo dia, quando eu estava lá, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura é essa? Que loucura, o que eu estou fazendo? Não preciso disso. Eu me imaginei, sabotando, né? Já, você já se sabotando. Mas aí depois de algumas horas, eu falei, melhor Deus coisa que eu fiz. Fica comigo, filhinho. E ali realmente é uma estrutura que transforma meninos em homens. Ali é extraordinário. Deus falou comigo ali grandemente. Foi uma experiência surreal a maior experiência que eu tive na minha vida. Espiritual. É físico, emocional e espiritual. E eu no domingo eu falei, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu fiz. Porque é mais crescimento. É mais. Eu voltei cuspindo fogo de tanta energia ali, Nossa, nós ficamos super felizes. Tanta presença de Deus, assim, sabe? É um negócio 1000% Bíblia, 1000% palavra, não é? A igreja é palavra. Homem na essência. É homem de verdade. O verdadeiro homem bíblico, né? Exatamente. E essa geração está precisando disso. Eu nem digo que é sua geração, não. Esse movimento Legendários, por exemplo, não é? Acabando entrando nesse mérito, esse movimento não é
para o homem, é para a família. É um Muita movimento. gente acha que não tem nada a ver, né, com a igreja, com a palavra, né, na verdade. Então, muita gente acha que é totalmente... Tem princípio, e tem é tudo. o que eles falam, não é para o homem, é para a família. É para a porque família. Precisa ser transformado. Sim. A mulher hoje ela está tendo um papel que não é dela, porque o homem está se acovardando. Então é isso que tem acontecido. E aí, assim, não é que assim, a mulher... Claro, nós sabemos que a palavra de Deus diz que existem sim as mulheres rixuosas, existem. Mas se ela tiver um homem ali que seja um sacerdote, ela não vai conseguir. Então, assim, eu até brinco muito, eu falo, eu tenho sim um chamado de liderança muito forte. Eu sou falante, eu sou ativa, eu e o William somos muito parecidos, mas eu já entendi o meu papel. Então, assim, eu ajudo muito, eu sou aquela ajudadora, mas eu sou a mulher, eu sou a sábia, eu estou ali do lado para ajudar ele nessa missão, entendeu? Então, assim, o que tem acontecido, infelizmente, as mulheres elas estão tendo que tomar muitas vezes conta daquilo que não é delas, porque muitas vezes o homem está se acovardando. E mesmo aquela mulher que seja mais ativa, por exemplo, eu sou, ele muitas vezes tem que falar, opa, pera um pouquinho. Agora é minha vez aqui. Eu falo, não, sim, tudo bem, claro. Tem que entender, né, que cada um tem o seu papel, tem o seu papel, né? o seu tempo. Porque isso é muito interessante, que a gente comenta muito, eu falo isso aí muito para casais. Se você começa a ser a dona de tudo, a Bíblia fala que a mulher é a coroa do homem. Sim. Então, quando que você se torna rei? Quando você é coroado. Exato. Um rei só... Que forte, hein? Um rei só se torna rei quando ele é coroado. E na briga de reinos, qual a primeira coisa que querem tirar da cabeça do homem? A coroa. Então, a primeira coisa que querem acabar no relacionamento é tirar a tua coroa, é ferir a tua esposa, é ferir a tua mulher. Sim. Então, quando você entender que a hora que você perder a tua coroa, a hora que você te tirarem da tua cabeça a tua coroa, que é a tua coroa, a tua esposa que te dá total domínio, é ela que te traz honra, é ela que te dá a direção. É isso. Porque, primeira coisa, quando você é coroado, você tem total direção. O que o teu reino fala? Rei, para onde vamos? Isso é a tua família. Isso aí. Pai, para onde vamos? Aí todo mundo, a esposa, os filhos vão olhar para você. Pai, para onde vamos? Então a direção é tua, o comando é dela. Ela vai, vamos. Ela fala direita, esquerda, e você que vai dar a direção. Posiciona, né? Tem a postura isso, de, né? posicionamento. E falando sobre honra, é muito interessante, por isso que a gente realmente tem, o casamento ele tem que ser pautado na palavra, cada um entender o seu papel, que muitas vezes é o que tem acontecido de não estar. Muitas vezes a própria mulher também, né? A gente falou um pouco do homem, sobre o homem hoje não ter ali, né, o sacerdócio, o domínio sobre a casa, mas hoje muitas mulheres, elas não têm honrado seus maridos. Elas mesmo profetizam sobre a vida dele. Não, você é um banana mesmo, você não faz nada mesmo, você é um moleque mesmo. Então, qual é a bandeja que você está entregando para o seu marido? Eu tenho perguntado isso para algumas mulheres. Qual é a bandeja? É a bandeja da desonra ou da honra? Porque nós, como mulheres, fomos chamados a honrar os nossos esposos. E muitas vezes nós diminuímos, nós desqualificamos, nós não ajudamos. Então, nós precisamos o quê? Proferir bênção. Né? Começar a falar, você é o sacerdote sim, você consegue sim, você pode sim, porque Deus está com você. Então, é isso que nós precisamos também como mulher entender. Que tipo de bandeja que nós estamos entregando para o nosso marido? A da honra? Justo. Só pegando, continuar isso daí que é importantíssimo. Por isso que é importante você saber em que mesas você está sentando, com quem você está se orientando, com quem você está buscando conselho, que muitas das vezes a gente escuta assim, cara, essa mulher tem que te tratar como rei, cara. Ela tem que te tratar como rei. Você fica, realmente, não, cara, ela tem que te tratar como rei. Tá, mas para eu ser tratado como rei, ela tem que ser rainha. Exato. E eu estou tratando minha esposa como rainha. Homem, quer ser tratado como rei, tem uma rainha do teu lado. Esposa, mesma coisa. Sim. Quer ser tratada como rainha, trate seu marido como rei. Palavras do Paulo Vieira. Isso é importantíssimo. Então, saiba com quem você está se comunicando, saiba com quem você está sentando, pedindo conselho. Nossa. Isso é tudo, né? Saber com quem se aconselha. Eu fico vendo assim, casais procurando conselhos, os solteiros ou divorciados, separados. Gente, nada contra, mas peraí. Tá passando pelo problema, né? Não, gente. O que ele vai falar? Não, larga, separa mesmo.
Por quê? Né? Se não deu certo, você também não pode dar. Sim. Isso é essencial, é muito importante. Agora, continuando, para a gente continuar essa... Tá gostoso? Começou a polemizar mesmo? Ele gosta. Eu gosto. Eu quero ver com vocês outra coisa muito interessante. Como vocês enxergam... Gente, isso aí é meio forte, vamos lá. Como vocês enxergam liderança, tá? A liderança, como é que eu posso traduzir isso? A liderança sem liderado? Não, vamos colocar assim. A liderança fora de... quebrando princípios. Tá? A liderança, como vocês trazem princípios e valores para dentro de uma liderança? Quando vocês enxergam uma liderança está fora... Quando eu falo liderança, eu sempre vou falar de casais, tá? Uma liderança de casais estão quebrando princípios e valores. Como vocês conseguem realinhar isso? Mas assim, sendo notório? Sendo notório, né? Ou então assim, notório para vocês, mas não para eles. Porque muito acontece isso. Como vocês conseguem identificar isso e como alinhar isso de novo? Você fala dentro da equipe. Da equipe. As pessoas, não o líder. Não o líder, na equipe. Primeiro a gente tem uma liderança, graças a Deus, assim, um grupo de pessoas, eu tenho até orgulho de falar, eu tenho orgulho mesmo. No último culto de casais que nós tivemos, eu me reuni com eles e falei tantas coisas que com certeza, né, alegraram o coração deles, porque são pessoas que dedicam tempo, né, praticam princípios e estão vivendo algo sobrenatural, mas é em virtude do reflexo que nós, eu e a Thalita, estamos passando para eles, né? Porque a maior liderança é aquele que é feito como Jesus fazia, exemplo. Se você é líder e se você não passa o exemplo, eles não vão seguir. Então eu não preciso falar, o meu exemplo já fala por si só, porque as pessoas pegam mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos, entendeu? Porque a gente fala, eu te amo, eu isso, aquilo para minha esposa, eu falo, eu te amo, mas a minha atitude, ela é muito maior do que com o que eu falo. Sim. Então, assim, e aí o que nós passamos para os nossos liderados? A gente passa essa confiança, entendeu? E quando ele quebra algo, né, primeiro a gente faz uma seleção assim, não dos melhores. Eu né? ia falar sobre isso. Eu e o William, a gente nunca se preocupou muito com a quantidade de pessoas para servir. A gente se preocupou sempre com a qualidade mesmo. Então a gente sempre orou a Deus e nunca foi pela nossa vontade, sempre foi pela vontade de Deus. A gente nunca chamou assim aleatório, porque eu preciso ter 1000 pessoas servindo. Não, a gente nunca se preocupou com isso, porque você pode ter 1000, né? Não tem a passagem que fala que eles foram, sei lá, com quantos para a guerra e só tantos fizeram, Sim. porque não adianta. Então, assim, eu e o William, a gente nunca se preocupou com muita quantidade. A gente falava assim, Senhor, nós não queremos colocar nada que seja de nós, seja do Senhor. Então, a gente sempre orou muito a Deus para colocar alguém no ministério, sempre. Então, começou por aí. Então, a gente não tem, nossa, quantos, mas os que nós temos, nós sabemos que tem esse chamado. Mas já aconteceu, sim, de a gente ver que em um momento ou outro, a pessoa sem querer, estava dando uma leve saidinha ali. Aí a gente senta, a gente conversa, a gente ora, a gente exorta ali no amor mesmo, porque é o que o William, é o que ele te fala, a gente acompanha muito de perto, a gente ama mesmo, a gente chora junto, e aí a gente traz a pessoa para a realidade. Porque a pessoa precisa disso, né, daquele acompanhamento de perto. Né? Então a gente traz ali para a realidade, fala assim, olha, você está vendo isso, a pessoa não é de fato, então vamos lá, não para, você tem que continuar, vamos olhar para Cristo, aqui se continuar não vai dar certo por esse caminho. Porque e se aí você logo não fala as pessoas, nada, a pessoa continua. Às vezes ela não está observando, Exato. ou às vezes ela está até observando, mas é assim, às vezes a carne, é uma luta, né? A palavra de Deus diz, a gente luta contra a carne o tempo inteiro. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que caminhar juntos, ajudar, chamar, corrigir. E nós tivemos que quebrar, inclusive, dentro do ministério, quando nós começamos, que a gente começou a colocar casais e pessoas questionando por que esse casal está lá no Ministério de Casais. Você já conhece a vida dele? Eu falo, claro que eu conheço. Conheço a vida dele e por isso que ele está no Ministério de Casais, porque eu preciso dele, porque a experiência dele vai transformar outras famílias. E ele perto de nós vamos cuidar para que ele seja transformado. E para a honra e glória do Senhor foi transformado. Então, assim, a gente orou, Deus mandou, nós vamos obedecer. E foi isso mesmo, as pessoas falam, vocês são doidos, vocês conhecem a história? Conhecemos. E aí, assim, para honra e glória de Deus, eles são um dos casais, tem alguns, mas um dos casais que sempre fala, se vocês não tivessem nos resgatado, nós não estávamos na igreja, nós não estávamos
casados e nós não estávamos Tá juntos. vendo? É Deus que direciona, Deus né? que direciona, e a Deus gente que obedece. direciona. Tem que ter os 3 Cs, né? Caráter, que é o primeiro. Competência e capacidade. Tem Que é esses o 3. conhecimento, né? Agora, se o primeiro falhar, os outros 2 não adianta. Tem que ter o caráter. O caráter é fundamental. Os outros 2 você até constrói, né? Você até constrói, mas o o caráter caráter- não. Ou tem ou não tem. E Ou- mesmo ou que a é ou não pessoa, é. às vezes, ela Sim, pode, sim, não, não. no momento, ela ter um lapso, um erro, nós vamos resgatar novamente. Nada de apontar dedo, né? Não, Jamais. de forma nenhuma. Que é o que você falou, se aponta o dedo, Jamais. volta 3 para Jamais. você. O William uma vez falou uma coisa muito interessante, a gente se encontrou eu nunca mais esqueci o que você falou. Nós nos encontramos na Eu prefeitura. lembro. Você falou, você lembra que você William falou para mim? Eu falei assim, o William falou assim, Reginaldo, o Ministério de Casais é muito, que eu levo para a vida, para a vida. O Ministério de Casais é muito importante. E é todo casal, olha, isso é chave para qualquer aconselhamento, eu vou dizer para qualquer ministério, tá? Qualquer casal que vier conversar com você, antes de você escutar, a primeira pergunta que você tem que falar, para quem você já falou? contou isso? Verdade. Porque a gente trabalha, eu lembro desse dia que a gente se encontrou, e o Reginaldo realmente guardou ali no coração. Guardei né? isso Ele aí fala, para ele mim. fala falei pra ele, Quantos Reginaldo, anos tem isso? Faz tempo. Eu falei, Reginaldo, guarda isso, cara. Isso leva para sua vida inteira. Porque é o seguinte, o Ministério de Casais é um ministério sigiloso. Porque a gente trabalha com pessoas feridas, pessoas machucadas. Ah, William, E nós temos rapidinho, temor a só- Deus. assim, só para porque às vezes as pessoas não entendem por que muita gente vem conversar comigo e com a Lili. Isso às vezes pode causar ciúmes e outras coisas, porque para honra e glória de Deus, eu levei isso aí desde o primeiro isso casamento aí. de família que nós fizemos, Sim, porque eu vi coisas que saíram lá dentro que nunca vazou. nunca. Nunca. Para honra e Nunca glória de vazou. 10, são Mais de 10 10 anos. mais de cuidando- 10 anos. E é algo assim que eu falo que tem uma coisa tão forte lá dentro que você não consegue contar. Não consegue. Você não consegue. Gente, tem algo lá dentro, quando você começa o curso, que você ora, você realmente não consegue contar. Não, é temor, É né? temor, você não consegue contar. Às vezes eu oro para Deus para deixar até eu esquecer. E muita coisa, eu Esquece. lembro que aconteceu alguma coisa, mas não lembro mais. Muitas vezes a gente não comenta nem entre eu e ela, Sim. para não vazar no mundo espiritual. Sim. É isso, A gente não comenta nem eu e ela. Então, só para você Não. depois continuar, como é importante isso. Sim. As pessoas têm que sentir confiança Sim. na pessoa que ela vai conversar. É uma construção. Uma construção. Então as pessoas não entendem. Não, tem aquela pessoa nunca te viu, está contando. Tá para honra e glória de Deus. Deus me deu isso. Eu tenho que. Por quê? O William falou uma coisa, é verdade. Por que a gente pergunta isso? Porque eu falo, meu amigo, se você contou para o baterista, para o guitarrista, se ele contar para alguém, não tem nada, não vai cair nada sobre a vida dele, porque ele não foi chamado para isso. Agora, se eu contar, É sobre vai a vir um minha vida. peso na minha vida, porque Deus me separou para isso, Ele confiou em mim. Ele confiou em mim porque Ele acreditou e sabe que pelo temor dele, eu vou ter a competência e vou ter a sabedoria para ministrar na tua vida. O que você fala para mim fica zerado aqui. É isso. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, não pode ser usado, poxa, o que fala para mim eu vou usar em cima do altar. De forma De forma nenhuma. Vou chegar e falar, complicado. olha, gente, nem que fale que tem um irmão. Não tem que falar nada. Falou, aconselhou, já era. Tá bom? A pessoa, Então, ela abre a intimidade, a vida de 4 paredes dela para você ajudar. A gente está para ajudar. E a partir da hora que a gente comenta algo que não é para comentar, a gente está saindo fora de princípio. Então Total. é a questão da confidencialidade, temor à palavra de Deus. E se aquilo cai numa boca errada, e Meu pode Deus. acontecer, claro que pode. Quantas coisas nós já não vimos em outros lugares, que uma palavra lançada falou, contou pro outro ali que tem negócio. Um né? amigo sempre tem o melhor amigo. Um amigo. Aham. Aí você conta, eu vou contar. Aí você conta, aquele cara vai lá contar para outro, daqui a pouco tá a igreja inteira sabendo. E aí a intimidade, a pessoa sai da igreja, é uma vida que você Destrói, é uma uma vida que você família. destrói, que você Uma vai dar família, conta. né? Isso. Você vai dar Destrói conta uma para família, exatamente, você vai exato. dar conta para Deus. Verdade. Isso tem que ter temor. A gente está para ajudar e edificar, não para poder demolir. Se não puder ajudar, Fica Também quietinho. não atrapalha, Também né? não atrapalha.
E vamos ter que... Gente, nossa produção já colocou lá em letras garrafais pra gente. Encerramento. Vamos ter que marcar outro podcast. Vamos marcar porque o primeiro pessoal meia hora já ficou com aquele gostinho. Esse já deu 1 hora e a gente ficaria... E tem assunto, tem, né? Família, líderes, casais, igreja, sempre vai render. Sim. Sempre vai render. Mas assim, quero... Vocês vão ter que arrumar mais um tempo aí na agenda de vocês aí para vir mais um próximo. Sempre para vocês a gente arruma. Legal. Desculpa aí. Gente, mas assim, bom, quero agradecer o William, Thalita. Cara, é um prazer, cara, é sempre um prazer, é sempre edificante. A gente sempre aprende muito conversando com vocês. A gente ama tanto vocês. A gente aprende muito com vocês. Ela é suspeita para falar. Então, assim, mesmo. Obrigado. Sei que... era uma data, depois pulou para outra, depois na última hora chamei, você deu certo e eu sei que o tempo de Deus é perfeito. Sim. Tá? Então, assim, mais uma vez, William, obrigado por tudo que você entregou. Acho que vocês entregaram muito. Amém. Sabe, eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo, gente, mais uma vez eu vou pedir, curta, comenta, compartilha. Apareceu aqui o Instagram dele, já vai seguindo o William, seguindo a Thalita. Cara, mas compartilha mesmo, curta para o algoritmo entregar para mais pessoas. Eu tenho certeza que esse podcast aqui vai salvar, não é que pode, vai salvar muitos casamentos, vai edificar muitas vidas. Então, comentem muita coisa aqui, se você tem dúvidas, se vocês querem eles de volta, um próximo Comenta que tema. Comenta então, se querem de volta. Deixa aí, tá? Embaixo aí. Então, William, Thalita, muito obrigado por vocês estarem aqui. Agradecemos muito vocês. Olha, eu particularmente amei. Eu amei, mas eu quero mais. Eu gostei. Quero mais. Vocês gostaram, gente? Mais muito bom. E assim, nós agradecemos porque assim, nós amamos realmente falar sobre família, nós amamos falar de Deus e o nosso sim para o Senhor sempre será. Amém. Para esse ministério, com certeza. Com certeza. Bom, a gente não pode deixar de agradecer, né? Nossos patrocinadores, a Duke Bill, a M Arts. Duke Bill. Tá? Então, gente, já segue eles nas redes sociais. Obrigado mais uma vez. Gente, William, meu irmão, muito obrigado, cara. Obrigadão mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, hein? Olha, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, meu querido. Linda, maravilhosa. Então, gente, chegamos aqui para mais um final do nosso podcast Pode Ser Casamento e Sociedade. Eu sou o Reginaldo. Não, ele falou errado, gente. Pode ser casamento e eu falei assim. Então vamos voltar, então. Gente, voltando na frente. Gente, muito obrigado mais uma vez, tá? Por esse podcast. Pode ser casamento e sociedade. Eu sou o Reginaldo da Eli. E eu sou Eli do Reginaldo. Então nós fui.